Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, nessa nossa videoaula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo a respeito de instrumentação industrial. Tá? Então o que seria, né, instrumentação industrial? Ela é uma ciência, né, que estuda e desenvolve e aplica instrumentos de medição em controle de processos na indústria. Tá? Então é importante a gente trabalhar com a parte de instrumentação industrial para que a gente consiga ter o que nós chamamos de confiabilidade, né, e eficiência no nosso processo. Então, um instrumento bem calibrado, bem configurado, ele vai proporcionar isso para nós aí, tá bom? E a ideia, né, é a gente trabalhar, né, fazer o estudo nas nossas videoaulas a respeito dos instrumentos que nós podemos utilizar nesses processos, tá? E a importância, né, de trabalhar com uma instrumentação adequada, né, que a gente consegue reduzir custos e aumentar a produtividade e também contribui com a segurança da nossa indústria. Tá? Então, qual que é o principal objetivo, né, da instrumentação? É a gente manter o controle, né, do processo produtivo, seja ele em volume, peso, densidade, vazão, pressão, né? Então, todos esses parâmetros que envolvem um processo industrial, né, a instrumentação ela cuida deles, né? Cuida desses componentes aí para que eles funcionem de forma correta. Tá bom? Aí qual que é o ponto aí, né? A gente precisa, né, ter um conhecimento profundo da planta industrial para que a gente consiga, né, realizar este controle, né, dos equipamentos que nós vamos inserir na nossa planta, né, na nossa fábrica. Tá? Às vezes o pessoal se confunde um pouquinho da diferença entre a automação e a instrumentação industrial. A ideia da automação, né, é a gente tornar usar técnicas, né, para que a gente consiga diminuir a utilização da mão de obra humana em processos industriais. Tá? Então é uma ideia, né, de retirar, né, o ser humano, né, lá daquela área perigosa, né, daquele trabalho manual que ele acabava fazendo, né, e substituir isso por máquinas ou robôs. A instrumentação industrial ela já está preocupada com o aperfeiçoamento do controle do processo industrial. Tá? Então, assim, eles acabam trabalhando em conjunto aqui, tá? Então, normalmente, né, quem trabalha com a automação industrial, né, indiretamente já vai conseguir trabalhar também com a instrumentação. Então é importante ter um conhecimento, né, de como trabalhar com a instrumentação industrial também, né? E no outro ponto, do outro lado também, né, quem trabalha com instrumentação industrial também diretamente vai estar junto aqui com a automação industrial. Tá? Então são duas áreas aí, né, que requer aí uma atenção especial aí do nosso lado. Tá bom? Um ponto importante aí, né, são os instrumentos. O que seria isso, né? É o dispositivo que ele vai converter essa variável física que eu quero medir em valores que eu consiga trabalhar, né, voltado ao nosso segmento, né, que é o nosso objetivo, ao estudo eletrônico, né, dos componentes. Nós vamos verificar como funcionam os instrumentos, que ele vai coletar os dados no processo e vai enviar para nós o sinal, né, de alguma forma. Tá? E como que ele vai conseguir isso? Através de um elemento que vai ter dentro do nosso instrumento que ele vai coletar esses dados para a gente. Nós vamos chamar ele de sensor. Tá? Então, qual que é a função do sensor? É converter o sinal da variável física que eu estou medindo em um sinal com uma saída apropriada que eu vou trabalhar. Tá? Então, só voltando um pouquinho, né, a respeito lá da aula anterior, né, onde eu mostrei esse processo industrial para vocês, né, como exemplo. Então, agora, né, nós vamos começar a detalhar algumas coisinhas aí, né, referente aos instrumentos. Né? O que seria o instrumento? Seria um componente que eu insiro no meu processo. Tá? Por exemplo, aqui, né, eu coloquei aqui uma medição de temperatura.
Então o que, que vai acontecer, né? Essa medição de temperatura ela vai gerar para mim um sinal elétrico. Tá? Então eu vou ter um sinal elétrico aqui. E eu vou trabalhar esse sinal de alguma forma. Aí nesse primeiro momento, né, nós vamos estudar como que nós vamos converter os sinais físicos, né, seja aqui um exemplo é a temperatura, tá? E ele vai converter para a gente em algum sinal elétrico. Mas nós vamos estudar, né, como ele converte a temperatura em sinal elétrico, qual o sensor que a gente utiliza para coletar pressão e converter em sinal elétrico, né? Então nós vamos fazer, num primeiro momento, o estudo dos componentes. Tá? E daí só para finalizar essa apresentação aqui, né, esse slide, esse sinal elétrico ele vai ser enviado para um componente que ele vai converter em algum sinal que eu consiga trabalhar no meu computador ou no meu controlador. Aí, com base nesses sinais que eu recebo, eu tenho a medição da variável de processo que me interessa. Tá? Qual é um problema que acaba ocorrendo aqui, né? Nós temos várias conversões, né? Tanto aqui do sinal de temperatura para um sinal elétrico, depois eu tenho uma outra conversão elétrica aqui, e depois eu tenho esse sinal elétrico no meu sistema. Então, eu posso ter vários erros de medição. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar esse estudo também, né? Das medidas, né? Para a gente ter a confiabilidade no que nós estamos medindo. Tá? E o primeiro parâmetro que nós vamos estudar a respeito dessas medições é o estudo do desvio padrão. Tá? Que ela é uma medida, né, que expressa a dispersão de um conjunto de dados. Tá? Se a gente analisasse, né, coletei alguns valores aí, né, de leitura, por exemplo, de temperatura. Porém, aqui eu tive um valor, aqui eu tive outro, aqui eu tive outro, aqui eu tive outro, aqui eu tive outro. Qual desses valores é o correto, né? Então, a gente vai fazer o estudo, né, para que a gente consiga determinar qual é a variação que eu tenho, que eu possa desconfiar da minha leitura. Tá? Então, uma forma da gente trabalhar com isso é utilizando o desvio padrão. Tá? Que ele expressa para a gente, né, a dispersão das medidas, né, de um conjunto de dados. Então a ideia, né, é a gente verificar o quanto que os dados aqui estão uniformes. Né? Isso a gente pode aplicar para várias coisas, tá? Não só para a área de instrumentação, mas qualquer medida, né, que a gente fizer, a gente pode aplicar essa teoria do desvio padrão. Então a ideia nossa, né, o objetivo sempre é deixar o desvio padrão mais próximo possível de zero. Tá? Então, quanto mais próximo de zero ele estiver, mais homogêneos são os meus dados, ou seja, mais próximo está a minha medida. Tá? O que pode ocorrer aqui no nosso processo industrial é que a temperatura do processo pode mudar, né? Se a gente usar esse exemplo aqui. Tá? Então, a gente tem ainda outras variáveis, tá? Não só a do desvio padrão. Né? Isso a gente vai estudar aí durante as nossas videoaulas. Tá? Como que a gente calcula o desvio padrão? A gente vai usar essa equação aqui. Tá? Então vai ser a raiz quadrada da somatória das minhas medições ao quadrado, dividido pela quantidade de medições que eu tive. Onde? O que é cada termo aqui? Tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de somatória. Então nós vamos ter que somar, né, todas as medidas que eu tive. Tá? Mas não é uma soma qualquer. Tá? Nós vamos ter que fazer essa diferença primeiro, onde o meu xi ele é o valor da posição que eu estou medindo, do conjunto de dados, tá? E subtrair da média aritmética do que eu já obtive. Então, o primeiro passo, antes de eu calcular o desvio padrão, é eu calcular a média aritmética das minhas medidas. Tá? E depois eu vou dividir pela quantidade de dados que eu obtive. Tá? Aí vamos ver junto um exemplo aí, que daí já clareia bem aí o como utilizar esta equação. Tá? Então aqui, em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas. Então nós temos essas três alturas aqui, e eu quero saber, né, qual que é a média e o desvio padrão de altura dessa equipe.
Tá? Então eu tenho essas três alturas aqui. Então como que a gente vai calcular isso daí? O primeiro passo é calcular a média aritmética, né? Como eu tenho 3 medidas, então eu já considero n igual a 3. Tá? Então nós vamos fazer, né? Só uma somatória simples aí, né? 1,55 mais 1,7 mais 1,80 dividido por 3. Então eu tenho a minha média de 1,68. Essa é a minha média aritmética. Tá? Aí aqui agora vamos, né, já que nós temos a média aqui, né, que nós já calculamos, nós podemos calcular o desvio padrão. Como que ele seria? Seria essa equação aqui, né? A raiz quadrada da somatória de todos os pontos. Então eu tenho aqui o meu primeiro ponto, esse 1,70 é o meu segundo ponto, e esse aqui é o meu terceiro ponto. Se eu tivesse mais um aqui, eu ia continuar, né? Aqui ia continuar com a mesma sequência ao quadrado. E lembrando que eu estou subtraindo da minha média aritmética. Então todos os itens, né? Todos os pontos aqui, ó, nós vamos precisar subtrair a média aritmética do valor. Tá, então daí eu obtive esse resultado aqui, né, da diferença entre eles. Aí eu elevo ao quadrado, isso faço a somatória e depois, né, divido por 3 e extraio a raiz. Então eu tive um desvio padrão de 1,1027. Tá, então é dessa forma aí que a gente calcula o desvio padrão, tá? Tanto para a área de instrumentação quanto também para qualquer medição aí que a gente precise fazer. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!